Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse sabadão, dia 23 de outubro de 2021. Separei pra essa rodada 13 jogos aí muito bem analisados, né? Uma rodada que tá muito boa. E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar trazendo pra vocês aí 3 bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada, eu peço ajuda e a moral de vocês. Pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal Bet Green. E quem puder também, dá uma ajuda aí, deixando seu like no vídeo, que é muito importante, tanto para o vídeo como para o canal. E para vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o número está na descrição do vídeo e também vai estar aparecendo aqui na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá show? Então vamos ao que interessa. Como a gente vai ter bastante jogos, eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? E vamos começar falando do primeiro jogo, que é Bundesliga 2. Jogo aqui da Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, né? Jogo entre Kiel contra Darmstadt. Jogo que acontece 8h30 da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir gols tanto do time da casa como do time fora. O time do Kiel, que é o time da casa, está em 15º lugar. Não começou o campeonato muito bem, né? Até o momento tem 10 jogos aqui. Em 10 jogos o time marcou 10 gols e sofreu 20. O Darmstadt, que é o time visitante, tem uma média aqui boa de gol marcado, né? Uma média de quase 3 gols marcado partida. Em 10 jogos marcou 24 gols e sofreu 13. Ou seja, são duas equipes que têm uma média boa de marcar gols, porém sofre gols também quase toda a rodada, né, pela média. Com isso a gente vai ter grande possibilidade de assistir gols tanto do time do Kiel como do time do Darmstadt. No confronto direto aqui a gente vai ver que tem um pouquinho de equilíbrio, né, são 2 vitórias do Darmstadt, uma vitória do Kiel e 2 empates. Com isso, pegando aqui o retrospecto das duas equipes nessa atual temporada, a gente vai poder ir com a dica ambos marcam e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora Premier League, campeonato inglês, né? Jogo entre Chelsea e Norwich, jogo que acontece 8h30 da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que o Chelsea tem grande chance de conseguir um bom resultado. Acredito até que vai vencer essa partida até com 2 gols de vantagem, né? É uma equipe que tem um elenco muito forte e vem fazendo um campeonato muito bom, né? Até o momento o time é líder do campeonato com 19 pontos, tem 1 ponto a mais do que o Liverpool e 2 pontos a mais do que o Manchester City, né? Que são os dois candidatos aí a sempre estar brigando aqui na parte de cima da tabela, principalmente pelo título, né? Então nesse jogo aqui a gente vai ter grande chance de assistir o Chelsea indo para cima do Norwich, que está lá embaixo na tabela, está em último lugar, ainda não venceu nesse campeonato, são 2 empates e 6 derrotas, e no confronto direto aí o Chelsea tem grande favoritismo contra esse time do Norwich, e acredito que o Chelsea vai querer permanecer nessa liderança, pelo menos nessa rodada, né? Vai querer permanecer aí com pelo menos esse 1 ponto de vantagem, né? Dependendo do resultado aqui do Liverpool e do Manchester City, pode até ser que essa vantagem aumenta, né? Então a gente pode estar indo com a dica casa menos um handicap asiático e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, agora a gente vai ter Bundesliga, campeonato alemão, primeira divisão, né, a Elite, jogo entre Bayern de Munique contra Hoffenheim, jogo que acontece 10h30 da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir bastante gols, galera, acredito que é um jogo interessante aí para quem sabe a gente assistir uns 3, 4 gols ou até mais, e principalmente a gente vai ter a oportunidade de assistir logo de cara aí uns 2 gols no primeiro tempo. Eu particularmente acredito que o Bayern de Munique vai partir para cima, e o Hoffenheim, querendo ou não, é uma equipe que tem um ataque muito efetivo, né? Em 8 jogos a equipe marcou 17 gols, o que dá uma média um pouquinho mais de 2 gols marcados por partida, porém é uma equipe que também sempre sofre gols, né? 11 gols em 8 jogos. Já o time do Bayern de Munique simplesmente aí tem o melhor ataque do campeonato disparado, são 29 gols até o momento e 8 gols sofridos, né? Uma média aí de pelo menos 1 gol sofrido por partida. Com isso acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir no primeiro tempo pelo menos 2 gols. Com isso, a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gols no primeiro tempo e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui do campeonato alemão, Bundesliga, jogo entre Bielefeld contra Borussia Dortmund, jogo 10h30 da manhã. Nesse confronto aqui acredito que vai ser um jogo bem interessante para o Borussia Dortmund vencer, mesmo jogando fora de casa acredito que o time tem favoritismo, né? Ainda mais que vai pegar o Bielefeld, que é uma equipe fraca, a equipe está aqui em penúltimo lugar, não venceu ainda nesse campeonato, são 5 empates e 3 derrotas até o momento, e o Borussia Dortmund que está aqui na cola do líder Bayern de Munique, né? Está com 18 pontos, 1 ponto atrás do Bayern de Munique, e acredito que o time vai
querer ir em busca aí dessa vitória e quem sabe contar com o tropeço do Bayern de Munique, que é bem difícil, né? Mas futebol, tudo pode acontecer, então o Borussia Dortmund vai querer fazer o seu serviço aí e vencer esse time que está na zona do rebaixamento, que é o Bielefeld. Com isso, a gente vai ter grande chance de assistir o Borussia Dortmund conseguir esses 3 pontos, mesmo jogando fora de casa. Então a gente pode estar indo com a dica: fora vence e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo, o Campeonato da Escócia, jogo entre Celtic contra St. Johnstone, jogo que acontece 11 horas da manhã. Nesse confronto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir o Celtic vencer essa partida sem muitos problemas, né? O Celtic, que é uma equipe de tradição aqui no Campeonato Escocês, a equipe está em 4º lugar no campeonato, não faz uma campanha tão boa como esperado, mas também não está tão distante assim do líder, que é o Rangers, né? Que ultimamente tem sido unanimidade aqui nesse campeonato escocês. O time do Celtic aí precisa mais do que nunca dessa vitória, vencendo vai ficar apenas 1 ponto aqui do Rangers, tá certo que o Rangers ainda vai jogar também, né, mas pelo menos o Celtic joga a pressão pra cima do Rangers na próxima rodada aí, né, no próximo jogo do Rangers. O St. Johnstone, que tá aqui em 8º lugar, só venceu 2, empatou 3 e perdeu 4. No confronto direto, vou mostrar aqui pra vocês que dos últimos 5 jogos, o Celtic venceu 4 partidas e empatou 1. Com isso, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir o Celtic vencer esse jogo e até mesmo com os 2 gols de vantagem, na minha opinião. Com isso, a gente pode estar indo com a dica casa menos um handicap asiático e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Inglês, Premier League, jogo entre Crystal Palace contra Newcastle, jogo que acontece 11 horas da manhã. Na minha opinião, um jogo bom para a gente assistir gols tanto do time da casa como do time fora. O Newcastle, que querendo ou não, jogando fora de casa, é uma equipe que sempre costuma marcar gols, né? Até o momento nesse campeonato não começou muito bem, né? São 3 gols marcados em 4 jogos e 9 gols sofridos. Já o time do Crystal Palace, jogando no seu território, tem 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Porém, a gente vai pegar aqui os últimos 10 jogos do Crystal Palace jogando em casa, o time marcou gols em 8 oportunidades. Já o Newcastle, nos últimos 10 jogos, marcou gols também em 8 oportunidades. Só teve 2 jogos aqui que não marcou gols. Com isso, a gente vai ter grande possibilidade aí de focar nesse mercado de ambos marcam, que na minha opinião é muito viável para esse jogo. Então a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Agora vamos para o próximo jogo, Campeonato Italiano, Série A, jogo entre Sassuolo e Venezia, jogo que acontece 1 hora da tarde. Na minha opinião, o Sassuolo grande favorito para vencer essa partida, né? Na minha opinião, tem um elenco muito superior ao time do Venezia, o time que até o momento não faz o campeonato muito legal, né? Tá em 15º lugar, até o momento com apenas 8 pontos, né? 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, a mesma pontuação e a mesma campanha do Venezia, né? Que só perde aqui no saldo de gol. Mas nesse confronto aí, acredito que o Sassuolo vai querer mostrar serviço e vai querer aí buscar essa vitória jogando no seu território, né? Ainda mais que o time jogando em casa costuma sempre fazer bons jogos. Como eu falei, não começou muito bem esse campeonato, essa temporada não tá muito bem, né? Tanto é que se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos, a equipe só venceu 3 partidas em casa, empatou 3 e perdeu 4. Porém, como vai pegar uma equipe que na minha opinião é uma equipe fraca, acredito que o Sassuolo aí tem grande chance de conseguir esses 3 pontos e subir um pouco na tabela. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora confronto aqui do Campeonato Suíço, né, Superliga, jogo entre Young Boys contra Lausanne, jogo que acontece 1 hora da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que o Young Boys grande favorito para vencer, é a equipe que está aqui em 3º lugar nesse campeonato, né, 18 pontos até o momento, tem 24 gols marcados e 8 gols sofridos, vai pegar o Lausanne que está aqui na zona de rebaixamento, tem apenas 1 vitória no campeonato, 4 empates e 5 derrotas, 12 gols marcados e 22 gols sofridos. Nesse jogo aqui, acredito que o mercado de gols é o mais viável para a gente estar fazendo nossas entradas esportivas. A gente poderia até focar, quem sabe, no time do Young Boys para vencer no primeiro tempo e tudo mais, mas eu não sei se semana que vem o time vai ter jogo na Liga da Conferência Europeia, ou é Liga Europa, se eu não me engano. Eu não sei se o time vai ter algum jogo importante. Então, para a gente não forçar na vitória do time A ou time B, a gente pode focar no mercado de gols, que na minha opinião é um jogo interessante para a gente assistir 3 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica: mais de 2,5 gols e a probabilidade 3-1 casa.
Agora vamos para mais um jogo aqui da Premier League, jogo do campeonato inglês, né? Jogo entre Brighton contra Manchester City, jogo que acontece 1h30 da tarde. Na minha opinião, o City grande favorito para vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa e pegando uma equipe chata que é o Brighton, né? Acredito que o City tem grande favoritismo aí para conseguir um bom resultado nesse jogo. O Brighton que tá aqui em quarto lugar no campeonato, né? Faz a campanha boa até o momento, são 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E o City, por sua vez, está em terceiro lugar com 5 vitórias, 2 empates e uma derrota apenas. 16 gols marcados e 3 gols sofridos, um ataque muito efetivo e uma defesa boa. O Brighton também tem um ataque razoável, né? Um gol marcado partida em média e uma defesa também muito boa, né? Se não me engano, a segunda ou a terceira melhor defesa do campeonato até o momento. Mas nesse confronto aí, como a gente está falando de um time muito forte, um elenco muito bom, a gente tem que ficar de olho também com a escalação, tá, galera? É muito importante. Mas a princípio que eu estava dando uma olhada aqui, a princípio o Manchester City vai com força total, né? Só alguns jogadores que por lesão ou por cartão amarelo que não vão poder jogar, mas ao todo aí o time vai com o elenco titular para esse confronto contra o Brighton. Então a gente vai ter grande possibilidade de assistir o City, conseguir um bom resultado aí e vencer essa partida e encostar, né? E quem sabe até passar o líder, que é o Liverpool, que é o Chelsea, na verdade, e passar o Liverpool, né? Já que o time vai para 20 pontos. Tá certo que essas equipes ainda vão jogar, mas de forma momentânea o City pega a liderança, né? Se vencer esse jogo. Independente aqui dos outros resultados aqui, lógico, né? Então, nesse confronto aqui, a gente pode estar focando na vitória do time do City e a gente vai com a dica: fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A, jogo entre Bolonha contra Milan, jogo que acontece 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui, acredito que o Milan é grande favorito para vencer, mesmo jogando fora de casa, tem um elenco melhor, está fazendo uma campanha muito boa e tem grande chance de conseguir um triunfo aí jogando fora de casa. O time está em segundo lugar no campeonato até o momento, não perdeu, né? Está invicto, tem 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 18 gols marcados e 7 gols sofridos. Vai pegar o Bolonha, que está em oitavo lugar, até o momento 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, querendo ou não faz uma campanha boa, né, para a equipe, mas nesse confronto aí acredito que o favoritismo total para o time do Milan conseguir um bom resultado. No máximo que a gente vai assistir aqui vai ser um empate, né? Então com isso a gente pode estar colocando a dica de segurança, que é a dica fora vence com empate anula e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro Série A. A gente vai ter o clássico aqui, né? Fluminense contra Flamengo, jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, acredito que a gente pode focar no mercado de gols. Acredito que é um jogo interessante para a gente assistir 2 gols ou mais. Acredito que o Flamengo tem favoritismo para vencer, porém a gente tem que ficar de olho aí na escalação. Flamengo que ainda conta com alguns desfalques importantes, como Arrascaeta, Bruno Henrique. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Eu particularmente acredito que o Flamengo tem favoritismo, porém, como é clássico, tudo pode acontecer, galera. Então a gente vai ter grande chance de assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais. Então a gente pode focar nesse mercado que é muito mais seguro, né? O time do Flamengo aí, que é o vice-líder do campeonato, 46 pontos, né? Tem 46 gols marcados e 21 gols sofridos em 24 jogos. Já o time do Fluminense tem 25 gols marcados e 27 gols sofridos em 26 jogos. 36 pontos até o momento, tá aqui em oitavo lugar. E nesse confronto, acredito que o mercado de gols é o mais seguro para a gente estar fazendo nossas entradas. Então a gente pode estar indo com a dica mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo que acontece 7h15 da noite. Nesse confronto acredito que Fortaleza é grande favorito aí para vencer esse jogo. Eu particularmente acredito que o Atlético Paranaense deve poupar alguns jogadores por conta do jogo de volta contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil. Então com isso o Fortaleza pode tirar vantagem e vencer esse jogo, já que na minha opinião o Fortaleza já está desclassificado, né? O Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro por 4-0, então infelizmente, aí, na minha opinião, o time já está desclassificado. Acredito que o técnico Vojvoda tem noção disso e vai querer focar aqui no brasileiro e vai botar força total aí para quem sabe conseguir um bom resultado e subir para 48 pontos e pegar a vice-liderança que atualmente é do Flamengo, né? Então, acredito que o Vojvoda vai com o time titular. A princípio, pelo que eu estava lendo aí nos sites de notícias de futebol, o time vai com força total nesse confronto contra o Atlético Paranaense. Já o Atlético Paranaense, eu estava lendo que deve poupar alguns jogadores, já que tem um confronto de volta aí que o primeiro jogo ficou 2-2, então o jogo tá aberto ainda para o Atlético Paranaense, quem sabe conseguir uma classificação. Então a gente vai ter grande favoritismo aqui do Fortaleza para vencer esse jogo. E com isso a gente pode estar focando, né, na vitória aí do time do Fortaleza para vencer esse jogo. Então a gente vai com a dica casa vence e a probabilidade 1-0 casa.
Agora vamos para o nosso último jogo aqui do Campeonato Mexicano, primeira divisão, jogo entre Clube América contra Tigres, jogo que acontece 9 horas da noite. Na minha opinião, esse jogo aqui vai ser bem equilibrado, galera, com grande chance aí de um jogo aberto para essas duas equipes, né? O Clube América, que é o líder do campeonato até o momento com 31 pontos, né? 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 19 gols marcados e 8 gols sofridos, e vai pegar o time do aí do Tigres, que está em terceiro lugar, né? Com 22 pontos, o Tigres que tem 21 gols marcados e 12 gols sofridos. Nesse confronto direto aqui, acredito que a gente vai ter grande possibilidade de assistir gols das duas equipes, né? Como vocês podem ver, o Clube América tem grande favoritismo para vencer, né? Nos últimos 5 confrontos diretos aí, o Clube América venceu os 5, mas agora nesse jogo aqui, acredito que o Tigres aí vai com tudo, com força total aí, para quem sabe surpreender e ter uma vitória fora de casa. Então, grande possibilidade aí da gente assistir gols tanto do Clube América como do time do Tigres. Então a gente pode estar indo com a dica: ambos marcam e a probabilidade 2-2. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar trazendo para vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para essa rodada de sábado, a gente vai com essa tripla, muito bem elaborada por sinal. Primeiro jogo que a gente pegou, Chelsea contra Norwich, botamos vitória do Chelsea nessa partida. Jogo entre Bayern de Munique contra Hoffenheim, botamos aqui mais de 2,5 gols na partida. E o jogo entre Fluminense e Flamengo, mais de 1,5 gols na partida. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,10. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$210,81. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo que a gente pegou, Crystal Palace contra Newcastle, botamos aqui mais de 1,5 gols na partida. Brighton contra Manchester City, botamos vitória do Manchester City nessa partida. E o jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, colocamos dupla hipótese, Fortaleza ou empate. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,2. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,50. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Terceiro e último bilhete, pegamos mais uma tripla. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Bielefeld contra Borussia Dortmund. Colocamos Borussia Dortmund vence com empate anula, para dar aquela garantia extra no palpite, né? Pegamos o jogo entre Sassuolo e Venezia, colocamos vitória do Sassuolo. E o jogo entre Bolonha e Milan, colocamos aqui dupla hipótese, né? Empate ou Milan. Esse bilhete gerou uma ODD total de 2,45. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$245,33. Esse bilhete acredito que tem 65% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse sabadão, galera. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, desses bilhetes que eu acabei de trazer. Se você gostou, deixa um like no vídeo que é importante demais. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu posto aqui no canal BetGreen, tá, galera? E que seja aí um final de semana muito lucrativo para todos nós, tá show? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, valeu, fui!